Fala, torcedor do Timão, mais um vídeo aqui no canal, foco no Timão. Galera, bora com as últimas informações aqui do Corinthians. Informação aí sobre o Vitinho, assinou com o Corinthians até 2027, novo reforço, novo ponto aí que o Dorival Júnior pediu para a diretoria. Comenta aqui, você aprova essa contratação, tá gostando? Tá com expectativa alta na estreia dele? Comenta aqui nos comentários. Agora, sem mais enrolações, bora ver aqui essas últimas notícias do Timão, pessoal. Voltamos com o Globo Esporte, bora falar do Coringaço. Tamo ali com Mari Loturco falando de reforço que tá chegando. Mas se ela tá na frente do Parque São Jorge, é porque tem treta política. Boa tarde, Mari. Isso aí, viu, Fred? Primeiramente, muito boa tarde para você, meu querido. Primeiro, vamos falar de coisa boa, vamos falar de contratação. Nessa manhã, o Vitinho, atacante, assinou contrato até final de dezembro de 2026 com o Corinthians. Ele que já jogou no Flamengo, que foi revelado na base do Botafogo, jogou também no CSKA da Rússia e também passou por alguns times da Arábia Saudita. Agora vem para o time, mas o Corinthians ainda não anunciou oficialmente. Ele vai ser um bom substituto ali para o Memphis, já que o Memphis machucou na última partida no clássico contra o Palmeiras. Teve uma lesão muscular no posterior da coxa direita. O clube ainda não deu prazo para quando ele retorna, assim como o Carrilho, que teve uma lesão um pouco mais grave, uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e deve passar por cirurgia. Mas como o Fred bem percebeu, estou em frente ao Parque São Jorge, porque as movimentações nesse final de semana devem ser aqui, porque tem a Assembleia Geral dos Sócios do Corinthians para votação, se eles concordam ou não com o impeachment do Augusto Melo, presidente afastado. Lembrando que ele foi indiciado por causa de irregularidades financeiras no contrato com a empresa VaideBet. Mas agora o assunto é Corinthians, porque o Timão confirmou que o Depay e o André Carrilho se lesionaram no clássico contra o Palmeiras. O Memphis teve uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Lívia, explica pra gente aí o que significa, quanto tempo de recuperação. Não precisa de cirurgia, essa é a boa notícia, né? Mas pode ter alguma recuperação longa? Então, Domi, o grande ponto, né, dessas lesões musculares é que normalmente elas são recorrentes, né? Normalmente acontecem num lugar onde o jogador, né, o atleta já tem algum tipo de desgaste. E esse é o grande problema pro Memphis, porque ele tem sofrido com lesões recorrentes no posterior da coxa. E isso agrava outros fatores, né, desse desgaste. Então, existe um tempo de recuperação, a perda de tônus muscular. Tudo isso é preocupante para um jogador que já não é mais um jovenzinho, né, já passou dos 30 anos. E essa recorrência, né, da lesão pode levar mais um tempo a mais para recuperação, o que pode estender mais de um mês dessa ausência do Memphis de novo por uma questão muscular. Então, não é uma coisa grave, é uma lesão que preocupa, obviamente, que merece todo o cuidado, né, do departamento médico, do departamento de fisioterapia, mas vai ter aí esse período de recuperação um pouco mais calmo do que, no caso, Carrilho, que vai ter que passar por uma cirurgia. Então, não é apenas uma baixa. Se fosse só a baixa do Memphis por uma questão muscular, a gente até ficaria um pouco mais sossegado, né? Tentando calçar os sapatos de Dorival Júnior. Mas com dois desfalques, um deles sendo o André Carrilho, que é um motorzinho, né, do meio campo ali do Corinthians, realmente aí essa preocupação, porque a lesão do Carrilho é mais grave, no tornozelo, é ligamentar, vai precisar de cirurgia, e aí vai levar de 4 a 5 meses para que ele retorne, ou seja, ele deve perder o restante da temporada. Alícia, como que a gente pode medir o tamanho dessas duas perdas para o Corinthians nesse momento e se afeta de alguma forma as ambições para a Copa do Brasil? Afeta muito, Domi. São dois jogadores fundamentais e a gente viu a diferença que fez o Dorival, justamente para esse confronto contra o Palmeiras, ter a sua força máxima, né? Que é algo raríssimo, algo que acho que o Dorival não tinha tido ainda. E aí conseguiu passar fazendo um 3-0 no agregado contra um rival do peso do Palmeiras. E para mim isso passa muito
por ter essa força máxima. É claro que também tem muito a ver com a defesa, né? O Corinthians se defendeu muito bem, é um dos méritos do Dorival, especialmente em Copa, né? Ele consegue fazer esse jogo mais fechado, deixar o time bem organizado defensivamente, conseguiu se aproveitar bastante da bola parada também, mas a gente sabe que o Carrilho, para mim, é esse motorzinho do meio de campo, como a Lívia falou. O Memphis, com essa capacidade de encontrar espaços, né? O Memphis é o cara que em um passe ele resolve uma jogada, ele abre um espaço, ele cria uma chance de gol onde antes não tinha nada. Então, principalmente para a próxima fase da Copa do Brasil, imaginando que pode pegar um Galo, pode pegar um Cruzeiro, né? 2 times muito agressivos e com jogadores de qualidade, vai fazer muita falta. E o Corinthians não tem muito de onde tirar, né? O Corinthians não tem esse elenco, não tem um cara no banco que você olha e fala, não, tem uma reposição nem próxima de tal altura. Então, assim, acho que a única coisa pior talvez teria sido perder o Garro, né? Mas, fora isso, são perdas muito grandes para o Corinthians, especialmente, no caso do Carrilho, como a Lívia falou, para o resto da temporada. Então, é o tipo da coisa que num time com dinheiro, né, se é no Flamengo, se é no Palmeiras, alguém vai sentar e vai falar quem a gente vai trazer para repor esse cara até o final do ano. O Corinthians não pode se dar esse luxo, então é uma perda muito grande. A gente até mudou a enquete aqui, ó, se o Corinthians pode vencer a Copa do Brasil sem o Memphis e sem o Carrilho, mas bate na madeira aí, Alicia, para o Garro não se machucar também. Qual o seu voto, Lucas, na enquete? Eu já achava difícil que vencesse, Domi. Com esses desfalques, eu acho que não vence. Porque o Carrilho, ele desempenha uma função muito específica, né? O Corinthians joga com o Ranieri, com o Martinez, tem o Garro à frente. Por mais que a gente possa falar, entre o Bidon. O Bidon, tecnicamente, é muito bom, mas não é esse motorzinho, esse cara que faz primeiro volante, segundo volante, o lado direito inteiro do ataque. Ele é decisivo, entra na área, faz gol. Se a gente olhar para o elenco, a gente não vê um substituto. E é muito tempo fora, o Corinthians sem dinheiro, com dificuldade de contratar. E o Memphis, por mais irregular que possa ser, ele é a dupla do Yuri Alberto. Ele é um cara que pode decidir, como decidiu na ida contra o Palmeiras. E quem entraria? Romero, Thales Magno, é outro patamar mesmo, é muito diferente. Então o Corinthians vinha se encaixando, finalmente o Dorival teve o seu time, consegue a eliminação contra o grande rival, e aí toma 2 baixas gigantescas. Eu não vejo características no atual elenco do Corinthians para substituir, e também não vejo o Corinthians com capacidade financeira para ir ao mercado e trazer caras desse nível. O Memphis ainda é menos tempo, mas o caso do Carrilho perder a temporada, é muito difícil trazer um cara como esse. Por mais que nesse ano ele não tenha jogado tão bem como no ano passado, ele é diferente e ele ocupa uma função muito específica, que no elenco do Corinthians eu acho que ninguém ocupa. Então, para mim, o Corinthians já não era favorito, por mais que cresça depois do derby, e agora ficou muito mais difícil. Agora eu queria trazer aqui o vídeo que o Memphis colocou nas redes sociais dele hoje com... Gente, olha isso, sério. Um porco enjaulado. É uma obra de um artista brasileiro chamado Nelson Lairner. Está exposta na Pinacoteca de São Paulo e o Memphis foi lá no ano passado, em novembro. Aí, Lívia, eu fiquei pensando, ele foi lá, fez esse vídeo, salvou na galeria do celular dele e ficou assim, ó, segurando. E aí ontem ele viu a oportunidade perfeita e aí hoje os palmeirenses tiveram que aguentar esta piadinha de bom gosto ou de mau gosto? Já pergunto para vocês aí do chat. Ah, Domi, de bom gosto, né? Olha só, tá aí, não, você tá fazendo uma brincadeira, uma provocação, uma piada, não tem palavrão, é pique cesta de doces da vovó, como disse a Alicia. Gosto desse tipo de brincadeira, de piadoca. E é engraçado, né, porque esse é um ponto interessante do Depay, né? Nas últimas semanas, a gente viu ele ser muito questionado. O derby vai ser decisivo para permanência ou para uma renegociação de contrato. Pode ser que ele rescinda contrato. Muito foi falado a respeito do derby. É a força que tem o derby, né? Assim, né, como do lado do Abel, dadas as suas devidas proporções, evidentemente. Mas a pressão que, né, havia sobre Memphis, Dorival, enfim, toda essa pressão, ela dissipa, né? Ela acaba.
E muito se falou da torcida cobrando o Memphis. E agora a torcida abraça de novo o Memphis e abraça a piada dele, né? Isso daí já viralizou em vários grupos de corintianos. Inclusive, já virou mais um tipo de elogio ao Memphis, porque ele costuma fazer as provocações, né? Sobe na bola, enfim, tem esse jeito mais irreverente. É interessante como um derby pode mudar tudo, né? Para um lado instaurar crise e para o outro transformar um problema, uma polêmica, né? Que Memphis sempre esteve envolto em polêmicas, mas para recomeçar uma lua de mel. Perfeito, até porque a gente viu o Flamengo e São Paulo serem eliminados, o São Paulo por um time da Série B, e não teve essa crise toda instaurada no Palmeiras. É o derby mesmo. A galera tá curtindo essa provocação. Anderson Gomes, Paulo Ursão, Provos Brasil, todo mundo falando que é de bom gosto. Eu acho o Memphis muito bom de marketing, assim. A subida na bola eu achei genial. Eu gostei dessa provocação, sim. Eu não acho que a gente pode comparar com as cestas, tá? Porque foi depois do clássico, Lívia. Uma coisa, outra coisa, na minha opinião. Mas e aí, Alicia, você curtiu? Tom, eu acho que é totalmente do jogo, né? Acho que é totalmente do jogo. Ele usou uma obra de arte para zoar o Palmeiras. De novo, é difícil, né, criticar e esperar que ele fosse fazer alguma coisa diferente. Ele sabe muito bem usar esses momentos para se promover, né? A subida na bola, por exemplo, escondeu o fato de que ele não fez nada naquele jogo. E ele ficou eternizado como um cara que tirou onda, que cresceu, que entendeu o tamanho do clássico, né? E aí eu acho que se a gente fala que a torcida do Palmeiras cobrava mais agressividade do time, né, cobrava também esse tipo de coisa. Você entender o tamanho do clássico e entender que zoar o adversário é uma coisa que vai fazer você ganhar pontos com a sua torcida. Então o Memphis faz isso muito bem. E é isso, né? Se ele tivesse pego um porco de verdade, botado numa jaula e filmado para esse fim, seria de péssimo gosto. Se fosse uma cabeça de porco, se fosse uma cabeça de porco arremessada no gramado, a gente ia estar aqui, depois de eu passar 4 horas no Gecrim, né, tendo que ir lá acompanhar a polícia militar e tudo mais, aí a gente ia estar aqui brigando com a situação. É a diferença de uma piada de bom gosto para uma de mau gosto. E além de tudo, como disse aqui o Thiago Lima, ele está divulgando os pontos turísticos de São Paulo, Lucas. É uma provocação de classe, realmente. É isso, eu ia falar isso, é perfeito. Provocação culta, nota 10. Minha mãe diria de quem guarda tem. Só não sei porque ele não usou no Campeonato Paulista. Alguém deve ter lembrado, cara, tem aquele vídeo do porco. Eu falei, nossa, vou usar. Maravilhoso, é isso, é o poder do derby. Porque ele já tinha subido na bola, né? Já gastei, né? Não é que ele não teve uma outra ideia. Já estava com a foto e o vídeo. Ele economizou para a próxima, excelente. Gestão de rede social, provocação culta, divulgação de ponto turístico, tá excelente. Nota 10 pro Memphis. Agora para falar do Corinthians, o vencedor do derby que causou no meio da semana no rival. Só que agora tem problemas, o Versa. Primeiro, vou fazer uma pergunta para você. Eu fiz uma pergunta para um outro corintiano ilustre mais cedo e ele não titubeou na resposta. Qual vitória é mais importante se você pudesse escolher uma só? Quarta-feira passada ou amanhã no Conselho? Não vem falar os dois são importantes, veja bem, não tem nada a ver, tem que escolher um. Eu acho que amanhã a derrota amanhã seria uma derrota pior. Eu vou inverter eu vou responder a mesma coisa. Malandrão. A derrota teria consequências piores amanhã, e quando eu digo a derrota é a continuidade do Augusto Melo como presidente, a volta dele como presidente seria pior do que a derrota para o Palmeiras. Muito bem. Bom, fala que tem morto na lista, que história é essa? Mas isso... gente, todo ano é a mesma manchete, todo ano é a mesma coisa. Como você precisa fazer logo um recadastramento daqueles que são necessários e tal, fazer recadastramento, o que acontece? Tem o tal dos sócios remidos, que todos os clubes sociais, o cara não paga mais mensalidade. E aí tem um monte de gente que a família, o cara faleceu e a família não foi lá. Falou, meu ente querido morreu, tira ele da lista aí.
Mas o cara não vai votar e aí o sistema bloquearia a chegada dele lá e tal. Se for outro votar no lugar. Isso vai ter que apresentar carteirinha e tal, isso. Com esse lance. Apresentar carteirinha Não, vai ter que apresentar documento, a pessoa tem que apresentar o documento para falar, eu tô aqui, eu sou o Zé da esquina. Então, assim, todo ano tem a mesma coisa, o Corinthians acho que passou da hora, né? Faz o recadastramento, zero, e a pessoa fala, chegou lá, ué, você não veio aqui, não fez o cadastramento, você está fora da eleição. Poderia fazer isso. Então, amanhã não é eleição, né? Amanhã é um referendo. Mas o que acontece é isso, o tal dos remidos, que não pagam mensalidade, que foram falecendo ao longo dos anos, a família não vai lá, não diz pro clube que morreu, e o clube segue com o cara na lista. Então, não é que morto vai votar e tal. Porque fica essa impressão mesmo. Eu sei, a manchete é... A manchete é boa. É boa. É bom demais. Morto vai ter direito a voto. Morto vota no Coringão. Morto vota no Coringão. E não é muito caso. Mas amanhã, das 9 às 17, o referendo, o sim é para tirar ele, Augusto Melo, de maneira definitiva, o não é para devolvê-lo para o cargo. E os sócios amanhã têm na minha visão, essa obrigação de cumprir com respeito à instituição, porque eu não, repito, falei 1000 vezes aqui, eu não concebo alguém que é réu na justiça sendo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se a pessoa tiver o mínimo de amor pelo clube, um pouco de respeito pelo Corinthians, você não pode aceitar uma condição dessa, sinceramente, e não é o cidadão Augusto Melo. Seria qualquer um, Andrés, Duílio, Tirone, Massini, Arnaldo, eu, meu pai, qualquer um. É réu na justiça, ainda mais com o Ministério Público pedindo para devolver 40 milhões para o próprio clube. Obrigado, satisfação, vai se defender. Ele não é culpado, ele vai se defender, ele tem todo o direito do mundo de se defender. 6 anos na justiça, vai para Brasília, 9 anos, vai lá, se defende. Depois você prova a sua inocência, mas no clube, como réu, você não pode ser presidente. Essa é a minha visão e eu espero que os sócios tenham o mínimo de dignidade de agir dessa maneira amanhã. Agora, dentro de campo... Só uma questão rápida. Me parece, claro que quem conhece as entranhas do Corinthians e o comportamento dos sócios, que é meio imprevisível, vivos ou mortos, não dá para saber, me parece uma questão de um protocolo amanhã. Né? Eu acho que a impressão... vendo a comunidade corintiana e tal, é que é uma questão de protocolo. A minha pergunta é a seguinte, beleza, ele vai ser impeachado. Isso a gente já está... E depois, né? Porque é uma vitória espetacular da... Aí, quem vem, né? Então, assim, uma vitória espetacular, é uma coisa... Ele já foi tirado do poder. Na verdade, ele já foi tirado do poder, né? A gente não está fazendo... Ele não está na cadeira, ele já está há algum tempo fora da cadeira, né? Amanhã é só referendar a saída e nunca mais a volta. Acho que tem um simbolismo importante, mas na prática, se convoca a eleição para valer para novo presidente do Corinthians num prazo X, é isso? O Romeu disse que vai convocar muito rapidamente, papo de 10 dias. 10 dias, eleição presidencial. Qualquer um, mas a votação só no Conselho. Só os 300 que vão votar. A votação indireta. Indireta que se fala. Só os 300 que votam. E amanhã não terá nada, as coisas envolvendo as situações dos cartões, do Andrés, do William, uma coisa que corre paralelamente. Ministério Público e Comissão de Ética. Isso. Comissão de Ética do clube. Isso. Tá num outro, E Ministério Público, hein? Também. Aliás, é que eu confio. Muito mais no Ministério Público do que internamente. Mas é isso. O que vamos resolver um problema sábado? Vamos resolver. Aí a gente parte para os próximos. É mais ou menos esse é o sentimento. Num mundo normal, amanhã deveria dar 100% a 0. Só que alguém vai se espantar que vai dar 55 a 45, porque é o que você falou. 55 a 45? Ou 60 a 40, que dê 70 a 30. Esse 30 vai me espantar muito. Mas clube social é isso. É imprevisível. Porque você oferece muita coisa, tem muita benesse, você pode virar diretor, assessor, não sei o quê, carteirinha, estacionamento. É muita coisa que existe em clube social. Então, eram 8 mil ingressos. Né? O mundo, enfim, o mundo ideal era que fosse uma goleada histórica tal. Mas se você falar, você tem essa certeza? Obviamente que não sou bobo de ter. Você acha que o reconhecimento facial acabou com o cambismo no Corinthians? Acabou bem. Se não vai zerar, mas acabou bem. Cara, você chegava na porta do estádio, era compra e venda ingresso, porque o compra e venda era só para enganar, né? Mas ele estava informando para você que teria.
Você não escuta mais, cara, impressionante, assim. Você não, no entorno não escuta, na porta do metrô, na saída do metrô, isso você não escuta mais, não. Bom, e dentro de campo, Vessa, problemas, né? O Carrilho vai operar, é isso? Tornozelo? É um lance... O Memphis também tá lesionado. Também. Em compensação, o Vitinho tá chegando, aquele? O Vitinho, contratado. Vamos começar pelo Vitinho. 31 anos, contratado. Tava no Al-Ittifaq da Arábia. Jogou no Flamengo, no Inter e no Botafogo aqui. Tava lá há alguns anos já na Arábia. Ficou livre no mercado. O Corinthians, a condição dele é conseguir... dessa maneira, não tem como pagar direito econômico igual o Palmeiras consegue, 8 milhões, 5 milhões, 10 milhões de euros, o Corinthians não tem essa condição. E aí se viu nessa necessidade, aliás, eu venho falando desde janeiro, né? Não tem atacante de lado de campo, não tem atacante de lado. Enfim, vão trazer um lado de campo, então deve ser confirmado daqui a pouco aí de maneira oficial, até 2027, a contratação do Vitinho, 31 anos, ex-Flamengo. Só que agora perde o Memphis, lesão de grau 2. A lesão de grau 2 é de 20 a 30 dias, pelo menos. Então, acho que o primeiro jogo da Copa do Brasil é dia 27. 20 dias eu acho pouco, acho que ele está fora. 31 é o Palmeiras, aí são 24 dias, com alguma chance. Só que dia 1 é a data FIFA. E ele está um gol de se transformar no atacante histórico, o maior artilheiro da história da Holanda. Então... eu acho que eu não descarto a possibilidade dele conseguir se recuperar para ir para a data FIFA, se for o caso, nem que fosse para jogar o segundo jogo da Holanda. Tá fora do primeiro, joga o segundo. Eu não duvido. E aí ele volta, a volta da Copa do Brasil, ele vai estar apto também. Mas na ida da Copa do Brasil, acho que está fora. E o Carrilho é um lance bobo, ele está correndo, o pé dele dá uma travada, só que o Giai também trava e cai em cima dele. E aí o Giai, meu amigo, um forte fisicamente, um touro daquele jeito, cai no tornozelo dele, vira o tornozelo dele, e aí teve problema ligamentar, vai operar. O clube não falou ainda a extensão do ligamento, mas a cirurgia está confirmada. E aí eu acho que é papo para 2, 3, 4 meses, talvez acabou a temporada para ele. É possível, não está descartado. Mas vamos tentar entender do clube se vai trazer um pouco mais de detalhes. Deve operar até o final de semana e aí ver o que acontece. Perde um titular e com o Memphis 2 titulares já fora de combate aí pelos próximos jogos. O nosso grande Ivan Bruno, grande colega, acompanha sempre, diz aqui para nós. Narrei alguns jogos do Vitinho no Al-Ittifaq. Atuação apagada, nada expressiva. Galera, agora não precisa ter mais dúvida, né? O Vitinho é do Corinthians, ele furou o anúncio aí e já colocou o Corinthians na sua bio do Instagram, isso mesmo. Ele marcou o Corinthians lá, colocando o jogador do Corinthians, então nem deu tempo ainda do Corinthians anunciar e ele já se anunciou praticamente, né? Galera, o clube prevê o anúncio oficial na tarde de hoje aí, porém antes mesmo dessa publicação, né, do anúncio, o próprio jogador já antecipou sua chegada ao Timão. Olha aqui, pessoal, na biografia ele colocou aqui, ó, Corinthians. Então já deu na cara aí que ele é o novo jogador do Corinthians, né? Eu acho que a estreia dele já deve acontecer na segunda. Se anunciar hoje, o Corinthians tem aí alguns dias ainda para escrever no bid, né? E aí ele tá disponível para jogar na segunda. Acho difícil de jogar, né? Porque tava parado um pouquinho de tempo, mas vamos ver o que vai acontecer. Comenta aí se você tá gostando dessa contratação, aprovou, comenta aqui a sua opinião. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.